Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como a tecnologia mudou o mundo nas chamadas revoluções industriais. Vamos focar principalmente em duas delas, a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial. E tudo começa com uma pergunta: por que essas mudanças foram tão necessárias? Vamos nessa? No início, antes das fábricas e das grandes cidades, quase tudo era feito de forma manual. As pessoas plantavam, colhiam, costuravam, construíam e transportavam as coisas com a força dos próprios braços, ou com a ajuda de animais. Era um mundo lento, cansativo e pouco eficiente, mas com o aumento da população e a necessidade de produzir mais em menos tempo, começou a surgir uma pressão. Era preciso encontrar jeitos mais fáceis e rápidos de trabalhar. E é aí que entra a tecnologia. A primeira revolução industrial começou na Inglaterra, no final do século XVIII. Uma das invenções mais importantes dessa época foi a máquina a vapor. Essa máquina utilizava o calor do carvão para gerar vapor e movimentar grandes engrenagens. Isso permitiu a criação das primeiras fábricas, especialmente do setor têxtil, que produz roupas e tecidos. Antes, uma peça de roupa poderia levar dias para ser feita à mão. Com as máquinas movidas a vapor, a produção se tornou muito mais rápida e em grande escala. Isso foi uma mudança radical. O trabalho artesanal começou a ser substituído pelo trabalho industrial. Também teve outras invenções importantes dessa época, como o tear mecânico, que acelerou a produção de tecidos. Também teve a locomotiva a vapor, que revolucionou os transportes. Os trens passavam a levar produtos e pessoas de um lugar a outro, com muito mais velocidade, ligando as cidades e encurtando as distâncias. O uso do carvão como fonte de energia foi um marco na primeira revolução industrial. Essa fase representou a passagem de uma economia agrária, baseada no campo, para uma economia urbana e industrial. Mas apesar dos avanços, também surgiram problemas, como o excesso de trabalho e as más condições nas fábricas. Cerca de um século depois, no final do século XIV, teve início a Segunda Revolução Industrial, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha e outros países da Europa. Nessa nova fase, a tecnologia deu mais um salto. Agora a principal fonte de energia passou-se a elétrica e o petróleo. Isso abriu portas para invenções ainda mais poderosas e eficientes. A indústria se modernizou com a criação de motores elétricos, novas máquinas e sistemas de produção. Um dos maiores destaques foi a linha de montagem popularizada por Henry Ford na produção de automóveis. Com ela, cada trabalhador fazia uma parte específica do processo, o que deixou a fabricação de produtos mais rápida e padronizada. Além disso, essa época trouxe inovações que mudaram o mundo. O telefone, que permitiu a comunicação à distância, a lâmpada elétrica, que substituiu as velas e os lampiões. A tecnologia da segunda revolução industrial também permitiu o crescimento das cidades, o aumento da produção em massa e o surgimento de grandes empresas. No entanto, assim como na primeira fase, também surgiram desafios: mais poluição, aumento da desigualdade social e o crescimento acelerado e desorganizado dos centros urbanos. Mas é importante entender que tanto a primeira quanto a segunda revolução industrial foram marcos essenciais para o mundo em que vivemos hoje. Elas mostram como a tecnologia pode transformar a vida das pessoas, mudar a forma como trabalhamos, como nos comunicamos e como nos locomovemos. Hoje vivemos uma revolução, a digital, com computadores, internet, inteligência artificial e muito mais. Mas tudo isso só foi possível porque, lá atrás, alguém teve a ideia de criar uma máquina movida a vapor e automatizar a linha de montagem. E aí, o que será que vem pela frente nas próximas revoluções tecnológicas? Essa foi nossa viagem no tempo para conhecer como que evoluímos tecnologicamente. Obrigada por assistir.